Boa noite aos irmãos e às irmãs também. Eu vou começar por tirar uma garrafinha de água. Peço desculpa, mas está um bocado seca a garganta. Quem é que sabe o que é que vamos falar hoje? Vai falar da palavra de Deus. Acertaste, David. Como é que é possível, não é? Pois é, da palavra de Deus. E qual é o assunto, então? É a continuação do discurso. Vamos, então, para o capítulo 35, 36 e 37 de Jó. Vamos lê-lo, os 3 capítulos. Creio que é essencial fazê-lo. Disse mais Eliú: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Dar-te-ei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se é justo, que lhe dás? Ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça dar proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele. Por isso, espera nele. Mas agora, porque Deus, na sua ira, não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Prosseguiu Eliú e disse: mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos, antes, com os reis no trono os assenta para sempre e serão exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão trespassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontoam para si a ira, e agrilhoados por Deus não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade, morrem entre os prostitutos cultuais. Ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te das fauces da angústia, para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Mas tu te enches do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça te alcançarão. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Estimaria ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços
para que te vejas livre da tua angústia? Não suspires pela noite em que povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes à tua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe pode dizer: praticaste injustiça? Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens as contemplam, de longe as admiram o homem. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Porque atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os dardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele, que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Sobre isto treme também o meu coração e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por debaixo de todos os céus e o seu relâmpago até aos confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque ele diz à neve: cai sobre a terra, e à chuva e ao aguaceiro, sede fortes. Assim torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai o pé de vento, e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Inclina Jó os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento, que faz aquecer as tuas vestes quando há calma sobre a terra por causa do vento sul? Ou estendestes com ele o firmamento que é sólido como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós, envoltos em trevas, de nada lhe podemos expor. Contar-lhe a alguém o que tenho dito? Seria isso desejar o homem ser devorado? Eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso, os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Vamos orar de novo. Nosso Deus e Pai, nós te estamos gratos por estarmos aqui, Senhor, com toda esta liberdade, Senhor, para podermos fazer uso da Tua palavra. É certo, Senhor, que fizermos uso da Tua palavra sem que o Teu Espírito nos auxilie. De certo, Senhor, que as coisas até podem ser bem feitas, Senhor, mas aquela luz, Senhor, a luz que diz respeito às coisas espirituais, certamente não acompanhará, Senhor, a meditação. Por isso, o nosso desejo, Senhor, é que o Teu Espírito nos acompanhe, o Teu Espírito nos ajude a abrir os nossos corações, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra, guardá-la no coração, Senhor, e
e produzir os frutos que Tu desejas que nós deiamos, Senhor. Por isso, nosso Deus e Pai, nós Te agradecemos e Te pedimos, pois, a Tua direção pelo Teu Espírito, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. A semana passada ficou no ar algo que não é mentira. É que Eliú era prepotente, arrogante. Não é mentira. Mas espero que ao chegarmos ao final nós possamos compreender que Deus usou este rapaz mais novo do que os outros três. Não sabemos a idade dos outros amigos de Jó, não sabemos a idade de Eliú, sabemos que ele era convencido. Quando ele decidiu falar, e digamos, para o temperamento que ele revela quando fala a Jó, Eliú mesmo assim ainda teve uma paciência de Jó, porque ouviu todos os amigos, e foi bastante tempo, ouviu todos os amigos a exporem, e como o Timóteo disse, ele estava quase a arrebentar. E como já não conseguia mais, quando já os amigos não tinham mais nada para dizer, para enfrentar a Jó, ele rebenta. E rebenta da maneira que os irmãos já devem ter lido em casa, a começar nos outros 3 capítulos anteriores. E agora estes 3, ele age com alguma arrogância. Contudo, o que eu vou dizer vale o que vale. Mas o que é certo é que é uma realidade que está expressa na palavra, e eu não sei porquê, mas o Senhor assim o quis. Reparem, nas respostas que Eliú dá a Jó, ele usa mais capítulos do que qualquer um dos 3. Ele usa 6 capítulos. O Senhor permitiu que ele falasse 6 capítulos. Os outros ele faz 5. Bildade 3. E Zofar 2. Para além disso, quando Deus o coloca nesta situação, Ele o coloca com o intuito de Ele revelar umas grandes verdades, ou pelo menos as verdades que nós vamos avaliar aqui na palavra. Portanto, a questão, ainda uma outra questão para reforçar o facto de Eliú ter sido usado por Deus e o facto da sua arrogância fazendo parte dele, não era jovem, isto está mais ligado aos jovens, são assim mais impetuosos, mas também na nossa idade também há deles que são impetuosos, que é o meu caso, por exemplo, não é? E cada um fala como por si. De qualquer dos modos, existe uma situação, é que quando se chega ao final do livro, Deus dá conta da ignorância de Jó, nos que é os capítulos a seguir, e para além de dar conta da ignorância de Jó, e depois também leva Jó, atenção, mas ele também, é que Jó chegou a uma altura que ele começou a achar que aquilo, ele não merecia aquilo, e então começou a falar que era justo, e o Senhor dizia que ele era justo e íntegro, mas Jó já se tinha aproveitado disso e ia mais além, ele queria que Deus atuasse. Então, no final do livro, para reforçar a questão de Deus usar Eliú, no final do livro o Senhor dá uma chega, vamos lá, a Elifaz e aos outros 2 amigos de Jó, pelo facto de eles não dizerem acerca de Deus aquilo que deveriam dizer. E depois foram forçados a oferecer um sacrifício e que Jó orasse por eles. De Eliú eu não vejo nada. O que, deduzindo daí, que aquilo que Eliú disse foi bendito. Porque não há nenhuma condenação, no final do livro não há mais nenhuma alusão a Eliú. Portanto, o Senhor usou Eliú com aquela arrogância toda, sem dúvida alguma, e vamos ver, ou já vimos, pelo menos na leitura, com a maneira como ele se
enche ali, cheio, vaidoso, está aqui quem sabe, e mais não sei o quê. A realidade é que o Senhor encheu com o seu espírito de sabedoria a Eliú, ele o próprio diz nos capítulos anteriores, e Eliú falou das coisas que precisavam de ser ouvidas. Isto tudo para confrontar a Jó. Porque Jó tinha aquela questão de que era justo e que a justiça dele é que valia. Que a justiça dele era ainda acima da justiça de Deus. E é por isso que no capítulo 38, depois o Senhor lhe vai mostrar a ignorância. Entretanto, Eliú, já os outros capítulos já nós a semana passada ouvimos, ele prossegue então, o que Eliú está aqui a fazer, desde os primeiros capítulos, é defender a Deus, que é o que se chama teodiceia, como se Deus precisasse de que o defendessem. Contudo, ele vem dizer coisas muito interessantes. E nós precisamos de recuar ao capítulo anterior, nos versos 31, 32 e 33. E tudo, de alguma maneira, tudo o que acontece aqui para a frente é acerca daquilo que nós lemos nisto, que é: se alguém diz a Deus, sofri, não pecarei mais, o que não vejo, ensina-me tu. Se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. E agora existe a pergunta: acaso deve recompensar-te Deus segundo tu queres ou não queres? Acaso deve Ele dizer-te, escolhe tu e não eu? Declara o que sabes e fala. Isto dizia Eliú para Jó. Será que nós temos o direito de dizer a Deus como é que nós queremos, em que tempo é que nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida? Jó, já neste estado, em que, no final do livro, de tudo aquilo que lhe aconteceu, Jó já estava a desesperar e já queria que as coisas acontecessem mesmo, segundo a justiça dele. E Eliú, ouvindo tudo o que os amigos já tinham dito e que chegaram a uma altura que já não tinham mais nada para dizer a Jó, e rebentando ele continua então a defender o Senhor. Então, nós dividimos, ou nós, neste caso eu, não é? Dividimos o capítulo, ou dividi o capítulo 35 em dois blocos. O primeiro bloco vai do 1 ao 8. E eu dei o nome a este bloco, não há alteração da essência de Deus pelo facto de fazermos bem ou mal. Contudo, Deus reage. Nos primeiros dois versículos, Eliú faz duas perguntas a Jó. É a intenção de Eliú esclarecer a Jó sobre a essência de Deus. Agora, nos versículos 6 e 7, Eliú volta a fazer três perguntas a Jó. Será que o teu pecado faz algum mal a Deus? Se as tuas transgressões se multiplicam, o que é que lhe acontece? Será que a essência de Deus fica diferente, fica afetada? Deus reage, mas fica afetada. No verso 7, Jó diz então no verso 7, se é justo o que lhe dás, ou que recebe ele da tua mão. Permita-me fazer uma analogia entre a essência, estabelecendo as diferenças que existem. Nós não podemos comparar a essência de Deus à bolsa.
A Bolsa de Valores imobiliários. A Bolsa de Valores imobiliários tem uma essência, não é? Mas a essência dos valores imobiliários, não é? A Bolsa, sofre alterações. Conforme os negócios vão-se fluindo, vão nesta ou naquela direção, a essência da Bolsa vai atrás desses resultados. Por causa da ação do mercado. Mas as nossas ações, na essência de Deus, Deus permanece o mesmo. Ele reage ao pecado, ao nosso pecado, mas aquilo não afeta. Ele não vai ao vento, eu pequei, ou eu tenho a ideia que sou justo, e então o Senhor deixa a sua justiça para que prevaleça a minha justiça. Na Bolsa acontece isso, não é? A Bolsa, como vive de investimentos, não é? Eu não sei bem disso, não é? Eu não sou muito especialista, mas de um modo geral é assim que a coisa funciona. Mas a essência de Deus não funciona dessa maneira. Nós pecamos, nós transgredimos contra o Senhor, mas aquilo que Deus é inalterável. Contudo, o Senhor reage contra o pecado. A impiedade do homem só pode fazer mal, isto é o que a palavra diz, a impiedade do homem só pode fazer mal ao homem, ao semelhante dele. A Deus não faz mal. Se fosse assim, a essência de Deus já estava toda, mas toda diluída. Porque ao longo destes muitos anos que o homem já está sobre a terra, com o pecado que nós cometemos, Deus ia um bocadinho para ali, um bocadinho para ali, um bocadinho para ali. Já não restava nada da essência de Deus. Era um fantoche. Perdoem-me a expressão. E seria assim. Mas não é. A essência de Deus mantém-se inalterável. O nosso pecado, as nossas transgressões não mudam aquilo que Deus é. Contudo, Deus reage às nossas ações. Embora não havendo alteração da essência pela ação do homem, há da parte de Deus uma reação, é o que eu tenho vindo a dizer, a tudo o que acontece. E nós fartamos-nos de dizer que o Senhor conhece e sabe todas as coisas, e não é exagero nem mentira nenhuma, é uma realidade. O segundo bloco vai de 9 a 16. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém ele não responde por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios. Deus não ouvirá, nem atentará para eles, o Todo-Poderoso. Jó, ainda dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Nestes versículos, Eliú lembra a Jó de que os homens, por tendência, só buscam a Deus quando a aflição chega. Podemos dizer que os homens veem a Deus como 112. Estou aflito, ligo para o 112. Mas depois que o 112 vem e socorre, a gente já não quer saber mais do 112. Não conta. E em relação a Deus, o homem faz isso. O homem quer a ajuda de Deus, mas reconhecer, é o que diz, é o que está a dizer assim, no verso 10,
Primeiro, os homens estão oprimidos, sentem que não conseguem lidar com a situação que estão a lidar, e o 112. E Deus vem e socorre. Contudo, não há desses que recorrem ao 112, não querem reconhecer a soberania de Deus. É o que diz no verso 10. Mas ninguém diz, onde está Deus? Depois diz, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Este é o cuidado que Deus tem pelo homem. Mas o que nós apenas queremos dele, nós não o queremos louvar, reconhecendo a sua soberania, não o queremos adorar, não o queremos servir. Nós só queremos usar aquilo que ele tem para nos dar. Deixem-me dizer-vos que por vezes nós oramos e eu não vejo que a coisa vá por aí e nós dizemos, correu-nos tudo bem, tu deste-nos isto, isto. Parece que Deus Ele dá. E é bom orar e pedir. Agora, também parece um bocado que a nossa vida só funciona bem quando Deus dá. Dá, e até no momento em que nós desejaríamos, nós já ficamos sem palavras para buscar a Deus, louvá-lo com alegria, servi-lo. E é isto que ele está aqui a dizer. Os homens procuram a Deus por socorro, mas não querem, na realidade, submeter-se a Deus. Procurar a sua direção. Porque ele diz aqui no final do verso que inspira canções de louvor durante a noite, que inspira... mas onde está Deus que nos ensina no 11, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz sábios? Os homens isso não querem. Aquela expressão que se usa quando a gente, até não querendo nada de Deus, a gente aleija-se e a primeira coisa que vem, ai meu Deus, ai! Essa atitude é apenas para o que Deus serve no coração dos homens. Tomara que no nosso não seja assim, não é? Somos homens, mas somos homens regenerados por Cristo. Não convém que seja assim. Assim agindo, tendo esta atitude o homem, querendo a Deus apenas como socorro e não se querer submeter à sua majestade, à sua grandeza, à sua soberania, quando eles oram a Deus, recebem moeda de troca, que é o que diz no verso 13. Só gritos vazios Deus não ouvirá. Se tu só te diriges a Deus para buscares aquilo que te interessa e depois arrumas Deus lá novamente e deixa de estar aí quietinho, porque quando eu precisar de ti eu vou novamente aí, mas agora ficas aí. Esse tipo de oração que nós façamos tendo esta atitude, Deus não vai ouvir as orações, porque aqui diz, só de gritos vazios, Deus não ouvirá isso. Essa é a atitude daquele que quer usar Deus como 112 e não se quer submeter a Ele. Depois, no verso 14 diz, Jó, ainda dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso, espera nele. Mas agora, porque Deus, na sua ira, não está punindo, nem fazendo muito caso às transgressões, abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Jó estava aqui a pôr em causa a longanimidade de Deus, que era... Jó queria que Deus atuasse naquele momento. Eu acredito, e creio firmemente, que deve ter sido muito difícil para Jó tudo aquilo que lhe aconteceu. O que é certo é que já agastado por causa de tudo aquilo que lhe aconteceu, na ponta final, Jó começou cada vez mais a desejar que as coisas acontecessem na altura que ele queria. E então ele chegou a pensar, não é? Como tardava que tudo aquilo pelo qual Jó estava a passar houvesse um esclarecimento,
Jó achou que era agora o momento para fazer. Mas Deus não age dessa maneira. Deus age no tempo dele, quando ele quer, na sua justiça, não na justiça do homem. No capítulo 36, nos primeiros versos, Eliú pretende atribuir a justiça ao Deus Criador. A partir do verso 5 até ao 15, Eliú expõe os seus argumentos. Ele diz que Deus não poupa a vida ao perverso. Isto está tudo neste bloco, do 5 ao 15. Não poupa ao perverso, mas faz justiça ao aflito. Deus sempre está atento aos justos. Sempre. E eleva-os com os reis e exalta-os. Este é o cuidado que o Senhor tem pelos justos, por aqueles que confiam nele, que esperam nele, que sabem esperar. Se estão presos na aflição, ele mostra-lhes as suas obras, as suas transgressões, a soberba que possa ter havido na vida de cada um. Abre-lhe os ouvidos para receberem a instrução, levando-os ao arrependimento. O verso 11 diz, em 36:11, se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícia. Há aqui um se de muita importância. Há uma condição, e esta condição é: se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Nos versos 12 a 14, porém, se não o ouvirem, serão trespassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontoam para si a ira e, agrilhoados por Deus, não clamam por socorro. Estes agrilhoados por Deus é aqueles que Deus deixa que haja pressão na vida deles, na tentativa de que os seus corações endurecidos possam voltarem-se para Deus. É ao contrário. Estes corações endurecidos, quando debaixo de pressão, em vez de clamarem a Deus, a tendência é blasfemarem de Deus. Apocalipse foca lá isto. Na ponta final do Apocalipse, quando na grande tribulação, quando todas aquelas catástrofes, aqueles acontecimentos que vão acontecer na grande tribulação, os homens, em vez de ficarem atemorizados com aquilo que por aí poderia vir, eles ainda blasfemam mais de Deus. E é o que está aqui a dizer, há uma relação com esta passagem que está aqui, é o que diz aí. Os ímpios de coração montam para si ira e agrilhoados por Deus não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Ao aflito, livra por meio da sua aflição e pela opressão lhe abre os ouvidos. O que está aflito, o Senhor pode deixar vir a opressão até no intuito de que esse coração possa voltar-se para Ele. E o Senhor socorre o aflito. É o que Ele tem estado a dizer. Chegando ao fim destes argumentos, podemos claramente dizer que Deus é justo. Cabe-nos a nós aceitar a justiça de Deus. Não compreender este facto pode levar-nos, a cada um de nós, a decidir erradamente.
No próximo bloco, que vai do verso 16 ao 23, Eliú diz a Jó que o Senhor está atento, para ele ter paciência. O Senhor não lhe escapa nada. E tem como propósito, o propósito do Senhor é dar-lhe livramento da angústia que o Jó está a passar. Não no tempo que Jó desejava, mas no tempo dele. No tempo que o Senhor entender que é o tempo ideal para Jó sair daquela angústia. Ele levanta-o para um lugar espaçoso em que não há aperto. Este está no verso, ora eu disse que é do verso 16 ao 23. Vamos deixar passar. É numa ocasião que fala que o Senhor quer libertá-lo das suas fauces. As fauces é um aperto, é como com um aperto na garganta que nos impede de fazer o que quer que seja. E o Senhor quer tirar-nos desse aperto para nos levar para um lugar espaçoso, onde não há aperto. Contudo, faz-lhe 3 chamadas de atenção, ou duas chamadas de atenção. No verso 18 e 21, diz: aquilo dos falsos está no 16, eu estava a ler no 37. Assim também procura tirar das falsos da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto e as iguarias da tua mesa seriam de gordura. Este é quando nós clamamos ao Senhor, quando nós confiamos nele, a pressão que está sobre nós, o Senhor alivia e leva-nos para o lugar, em vez de ser apertado, um lugar aberto onde nada nos falta. E depois, contudo, Eliú faz-lhe um chamado de atenção, duas chamadas de atenção no 18 e no 21 disto: guarda-te, pois de que a ira não te induza a escarnecer. Guarda-te, o 21, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes à tua miséria. Tens que te guardar de 2 coisas, dizia Eliú para Jó. Guarda depois de que essa ira que está dentro de ti, que desejas, que teimas em dizer que és mais justo do que Deus, é o que Eliú está a dizer. Guarda-te de que a ira, essa ira que ele sentia, que pudesse vir a escarnecer a Deus, porque as coisas não estavam a acontecer quando Jó desejava que acontecesse. Guarda-te para que essa ira não escarneça Deus. Reparai que nós estamos debaixo da mesma pressão. E às vezes frustrações na nossa vida podem nos levar a escarnecer de Deus. Talvez até nem soltemos palavras para fora da nossa boca. Talvez não. Talvez até só no pensamento nós podemos escarnecer de Deus. Não é preciso que as palavras saiam dos nossos lábios. Por isso, ele diz para Jó: guarda-te, que a tua ira não te leve a escarnecer de Deus. Guarda-te e não te inclines para a iniquidade, porque não compensa. O que Eliú mais especificamente está aqui a dizer a Jó é: cuidado com a desconstrução do conceito da justiça de Deus para que não te leve a escarnecer. Jó, já com o sofrimento que o vinha acompanhando já há algum tempo, ele já estava a pôr em causa a justiça de Deus. Reparem que Deus usou Eliú, este presunçoso, porque na verdade
Tem muitas abordagens aqui que ele fala, elevando-se a si, mas não é ele o que está em causa. É aquilo que o Senhor pretende dizer através dele. Eu, quando estive a estudar, e estive a fazê-lo com o Pedro, uma das coisas que me ressaltou logo foi a presunção de Eliú. É o que ressalta mais nestes 6 capítulos de Jó, o que ressalta mais ali é a prepotência de Eliú. Contudo, Deus revelou-lhe estas coisas. É impressionante. Cuidado, então, com a desconstrução do conceito de justiça de Deus, para que isso não nos leve a escarnecer. Agora, neste novo bloco, que vai do versículo 24 e se estende por todo o capítulo 37, Eliú aconselha a Jó para que estes versículos todos, que começa do 34 do capítulo 36 até o final do 37, é Eliú a fazer uma descrição da majestade, da excelência de Deus, o que ele fazia, o que ele fez, tudo aquilo. E não deixa de ser interessante, toda esta descrição é no sentido de levar que Jó se lembrasse da magnificência de Deus e que ele devia magnificá-lo, pois Deus é grande e não podemos compreender o número dos seus anos, é o que dizem 24 e 26. Para depois fazer de algum modo esta descrição detalhada da majestade de Deus e a grandeza das suas obras, gostava que nos fizéssemos aqui uma ligeirazinha pausa para falarmos no conhecimento de Deus. É mesmo muito curtinho. Leiam comigo os versos, onde está os primeiros versos onde ele diz que... Deixa ver... aqui. 27 e 28. Podemos começar no 26. Eis que Deus é grande, do capítulo 36. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Porque atrai para si as gotas de água que do seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Irmãos, este livro foi escrito há 4.000 anos atrás, aproximadamente. Isto que está aqui é o ciclo hidrológico, ou seja, é o ciclo da chuva. Como é que a chuva se desenrola? Sabem quando é que foi oficializado, vamos lá, na ciência? Em que ano é que foi oficializado na ciência o ciclo da chuva? Em 1783 por Lavoisier. É francês, é complicado dizer. Se fosse inglês também era complicado. E se for alemão, então ainda é pior. Só em 1783 é que o homem diz assim, olha, isto é o ciclo da chuva. No entanto, Deus já deu esta informação, inspirou Eliú para ele descrever o ciclo da chuva. Deus é sábio, Ele é que criou todas as coisas, mas este é um pontapé na ciência, como muitos, a Bíblia está cheia destas situações. É caso de nós nos maravilharmos com tudo isto, irmãos. Aquilo que só a partir de 1783 começou a ser uma evidência real, já Deus o tinha dito a Eliú há 4.000 anos atrás, praticamente. Depois desta demonstração de excelência, Eliú diz, nos versos 14, 15 e 16 e o 23 do capítulo 37. No verso 14 diz, inclina Jó os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago e a nuvem?
Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Tens, Jó, para pôres em causa a minha justiça? Tens conhecimento destas coisas? Jó não tinha. Contudo, Deus remata no verso 23. Ao Todo-Poderoso, Eliú é que diz, ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém, não perverte o seu juízo e a plenitude da sua justiça. O que está aqui a dizer que Deus é justo, Deus é fiel, Deus opera no momento em que Ele decide operar. Na sua justiça, não naquela justiça que o homem pensa que tem. Portanto, não pensemos fazer negociatas com Deus, no sentido de que pensemos que se fazer mal não afeta a Deus, fazer bem não afeta no sentido da essência de Deus. Fazer bem também não altera a essência de Deus. Deus reage ao mal e Deus reage ao bem. De certo que Deus compensará o bem, porque diz que Deus socorre os aflitos. Mas aos perversos, Deus não atende. Contudo, a essência de Deus é imaculada. Sempre foi, é e será. Portanto, levemos para casa, nos nossos corações, os pontos que foram aqui analisados. Não há alteração da essência de Deus. Não é possível. Deus, como nós o conhecemos, é Deus. Não há nada que altere a sua essência. Nada. Portanto, não há alteração da essência de Deus pelo facto de fazermos bem ou mal. Contudo, Deus reage. Deus é sempre justo, cabe-nos a nós aceitar a justiça de Deus. Não compreender isto pode levar-nos a decidir erradamente. Cuidado com a desconstrução do conceito da justiça de Deus para que não nos leve a escarnecer. E a nossa atitude deve ser, reconhecendo a grandeza e a majestade de Deus, deve ser magnificar a Deus e as suas obras. Essa deve ser a nossa atitude. Que o Senhor nos abençoe.